Verdades Bíblicas, um podcast criado entre amigos com o intuito de crescimento espiritual para a nossa caminhada cristã. Ainda dentro do contexto que nós estamos falando acerca do que é necessário para uma adoração ser genuína, nós estamos falando que ela necessita de ter um conhecimento daquele que prestamos essa adoração. Nós entramos agora com a palavra, com as escrituras sagradas. Nós vamos ver que a revelação do verbo, onde compreendemos, através das escrituras, a necessidade e o objetivo do plano de salvação em Cristo Jesus, nós já conhecemos, mas também essa palavra, ela nos alimenta e nos fortalece espiritualmente. É por meio, através da palavra, que nós vamos conhecer também aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus, nós podemos dizer, exige de nós. Essa é um dos objetivos, um dos motivos que nós temos que atentarmos para ler e compreender as escrituras sagradas. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, é um texto também bastante conhecido, diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outro texto, diz o seguinte, em João 4, no capítulo 4, versículo 21, uma versão atualizada: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Ou seja, tornar-se conhecido a ele. Então, vejamos só. Será que é possível um cristão não conhecer a Cristo? Será que é uma pergunta pertinente? Infelizmente, acontece. Por quê? Um cristão que não tem uma vida que busca ser edificado na palavra, nós estamos falando do estudo das Escrituras, como que ele vai conhecer a vontade de Deus, ou o querer de Deus, o que Deus exige de cada um de nós, como que ele vai chegar a esse conhecimento? E assim aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo, descreve que aquele que conhece os mandamentos e obedece, a Bíblia diz que Deus se revelará a ele. Eu acho isso lindo, interessante. Então vejam só que para ter essa comunhão, esse relacionamento com o Cristo, é necessário conhecer e também obedecer aquilo que ele propõe na sua palavra. Nós vamos ver na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Paulo estava falando de pessoas dentro de uma igreja, nós podemos dizer assim, dentro de uma congregação, que tinham esse procedimento. Nós sabemos que a carta que Paulo escreve a Tito e Timóteo são cartas pastorais para pessoas que exerciam liderança sobre outras pessoas. E ele fala que existia esse tipo de pessoa que afirmavam conhecer a Deus, mas que por causa das suas atitudes o negavam. Então vejam só, é alguém que conhece a Escritura, mas não coloca em prática. Então nós sabemos que quanto mais nós estudamos a palavra, mais estudamos a Bíblia, mais conheceremos a vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Então, há importância tanto para o conhecimento como para a prática da palavra. Em João 14, no versículo 23, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome de Deus. Vejam só, Romanos 12, 2 também há outra questão sobre a prática da palavra. Nós podemos dizer que o que a palavra proporciona: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, só corroborando aqui com o que o Marcos falou, a palavra de Deus diz em Tiago 1,21: receber com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é suficiente para salvar a vossa alma. Muito bem falado aqui a respeito, desses textos. A palavra de Deus, ela tem a função de nos transformar, de salvar a nossa alma, de nos moldar segundo o caráter de Deus. Como foi dito aqui, de nós não sermos conformados
com este mundo, ou seja, está dentro de uma forma, a forma mundana. Mas sede transformados, que é o verbo no grego metamorfos, que é a mesma situação em que a lagarta passa dentro do casulo. Então ele diz que nós devemos, assim como a lagarta que passa pelo casulo, nós também devemos ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando se fala de entendimento, se fala de mente, psique, se fala de alma. Sabemos que a alma, ela é composta por emoções, ela é composta por vontades e por intelecto, pelo entendimento. Então, a palavra de Deus é ela quem salva a nossa alma, é ela quem transforma a nossa alma, é ela que renova o nosso entendimento. Então, só por meio da palavra é que nós podemos, pela obediência à palavra de Deus, é que nós poderemos realmente conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. O ouvinte, nós estamos falando no termo sobre adoração, né? O tema. E nós estamos entendendo aqui, primeiro, uns conceitos gerais para entendermos o que é necessário para que uma adoração ela seja genuína, ou seja, verdadeira. Porque, vejam só, diante do que nós já temos aplicado até aqui, será que nós podemos adorar a Deus de qualquer forma? Não, não podemos. De qualquer forma. Uma coisa que precisamos entender, amados. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento que já está posto. O fundamento é Cristo. Em cima deste fundamento, nós construímos um altar. Este altar eu chamaria de altar da obediência, ok? Porque a obediência tem que estar fundamentada em Cristo. Não adianta nós obedecermos o homem se desobedecermos a Cristo. Se desobedecermos a Cristo. Então, o altar da obediência, fundamentado em Cristo. E em cima deste altar da obediência a Cristo, nós adoramos ao Senhor. Então não há que se falar em adoração sem Cristo. Não há que se falar em adoração sem obediência a Cristo. Então, primeiro, Cristo é o fundamento. Segundo, o altar da obediência. E em cima desse altar da obediência, nós entregamos a nossa adoração, que também não pode ser feita de qualquer forma, como veremos a seguir. Sim, interessante porque existem pessoas que estão, por exemplo, há muito tempo dentro das igrejas e elas não conseguem distinguir as pessoas da triunidade. Vejam só, algumas pessoas que não conhecem, por exemplo, não conseguem distinguir as três pessoas da triunidade. Às vezes atribuem ao Pai algo que é algo do Filho e vice-versa. Recentemente eu ouvi alguém falando sobre Deus sendo tentado no deserto. Mateus capítulo 4 fala de Deus sendo tentado no deserto. Alguém falou isso. E vejam só, nós sabemos que não foi, né? A Bíblia diz que ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Nós sabemos que quem estava lá no deserto, sofrendo a tentação, era o Filho. Muitas vezes pela falta de compreensão da encarnação, então as pessoas acabam fazendo essa confusão. É por isso que se faz necessário o conhecimento das Escrituras Sagradas, para que as pessoas tenham um melhor esclarecimento daquilo que de quem que eles estão adorando, como é que eles estão servindo, de qualquer forma. É claro que a gente ressalva que há pessoas no nosso meio que não têm um grau de instrução muito elevado. A gente respeita esses limites que existem, né? Existem pessoas bem simples, bem humildes, nós temos que ter essa dinâmica de saber como lidar, como instruir, mas que é necessário até essas coisas fundamentais se tornam necessárias para que nós venhamos a saber o que nós estamos adorando e como adorar também. Bem, amados ouvintes, então, outro ponto que eu creio ser pertinente é o fato da adoração ser no Espírito, como diz lá em João no capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Meus queridos, fazendo apenas um pequeno parêntese nesse assunto, não é porque o texto diz, né, adorar em espírito, que a pessoa vai deixar de expressar fisicamente, né, a sua adoração. Porque eu sei que tem gente que lê esse versículo e entende que a adoração é no espírito, na mente, né, na alma, e elas não têm que expressar fisicamente a adoração a Deus, né? Não é isso, né? Mas falar de uma adoração que parte do íntimo, né, em sinceridade, como o Marcos vai conduzir aqui. Muito bem colocado, irmão. Isso é verdade. As pessoas que querem adorar só
no pensamento, né? Vamos dizer, na mente. E realmente, nós vamos entender que até nós tratamos acerca, lá no comecinho, sobre as expressões corporais que aconteciam, né, no Antigo Testamento e também acontecem no Novo Testamento durante ali o ministério de Cristo e que acontecerá, que já foi revelado em Apocalipse. Há uma expressão corporal também necessária, como nós falamos, é o reconhecimento da soberania de Deus. Então, quando nós pegamos esse texto de João 4:23, adorarão o Pai em espírito, o interessante é que o termo utilizado para espírito é pneuma. Existem muitos significados em relação ao conceito de pneuma, mas quando nós pegamos em espírito, fala sobre essência destituída de tudo, ou de pelo menos de todo elemento material e possuído de poder de conhecimento, desejo, decisão e ação. Vejam só, a natureza espiritual de Cristo, superior à maioria dos anjos, igual a Deus, a natureza divina de Cristo. Interessante que a adoração, ela, quando fala em espírito, né, nós sabemos que no nosso processo da vida cristã, nós aceitamos a Cristo e veio a ação regeneradora do Espírito. E posteriormente vem o processo de santificação. Tudo isso é proporcionado pelo Espírito de Deus. E isso torna com que a nossa adoração tenha esse conhecimento. Esse processo de santificação implica em nós aprendermos aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Ele quer que nós rejeitemos de nós mesmos. Aquilo que Ele quer que nós venhamos a negar. Aquilo que venhamos a deixar, toda aquela impureza, tudo aquilo que era da carnalidade, né? Nós temos que agora, nesse processo de santificação, ir vencendo e construindo ali uma vida consagrada, dedicada ou santificada a Deus. Então, esse conhecimento acerca das questões espirituais se envolve em toda a vida cristã, a prática da vida cristã. Então, aquela pessoa que não busca cultivar uma vida de comunhão com o Espírito Santo, como é que ela vai poder oferecer uma adoração? Nós já vimos que nós precisamos orar e ter esse conhecimento que vem através das Escrituras. E isso, é claro, nós já vimos que é proporcionado pelo alimento espiritual que alimenta o Espírito de Deus na nossa vida, o nosso espírito. Então nós podemos aqui abrir um parêntese até falar sobre aquela diferença que existe entre louvor e adoração. Às vezes nós ouvimos, né, corriqueiramente, que adoração é a mesma coisa, ou parecida ali com louvor, né? Um louvor, se nós pegarmos alguns significados, né, fala sobre engrandecimento, enaltecer com palavras, glorificar, elogiar. Então nós podemos dizer que em toda adoração, existe um louvor, há um louvor, mas nem todo louvor há uma adoração. Por quê? Porque muitas vezes nós prestamos uma adoração, ou um louvor, na verdade, em que não há nesse louvor. Nós podemos trazer um parêntese para, por exemplo, ministérios de louvor, bandas, um grupo ali fechado de pessoas que estão exercendo o ofício de entoar cântico. Ali eles estão louvando, estão engrandecendo o nome do Senhor. Mas se você quiser que isso se torne uma adoração, é preciso muito mais do que está sendo feito. Meramente pegar instrumentos e tocar, e ensaiar. Vai muito além disso. Nós vemos que a vida cristã, o que você oferece num culto, por exemplo, a Deus, no domingo, é só um reflexo da tua vivência durante os 6 dias anteriores. Então, se você começa lá do domingo, a segunda, terça, quarta, e você vai buscando, cultivando a sua vida de intimidade com Deus, na oração, na palavra, glorificando o nome do Senhor, quando chega no domingo, você vai se juntar aos demais e continuar oferecendo a tua oferta de louvor e adoração. Agora é a questão, se você não tem uma vida que busca ser santificada no Espírito, uma vida de comunhão, eu creio que dificilmente o nosso louvor ou louvor chegará a ser uma adoração que o Pai possa receber e se alegrar. E aí, muitas vezes, é que nós não vemos operações. Certa vez eu ouvi um testemunho de um grupo de louvor, em que eles dizem que enquanto eles cantavam uma canção, uma pessoa chegou no altar muito alegre, eu creio que gritando, clamando, alguma coisa assim. E quando passaram a oportunidade, a pessoa era cega quando chegou no lugar. E enquanto eles estavam ali louvando, adorando o Senhor, ela voltou a ter a visão. Ela disse que os olhos dela se abriram.
Vejam só, o poder que um louvor, quando ele é, não sei se é a palavra certa dizer, convertido em adoração, ou quando um louvor se torna adoração, ele tem um grande efeito na esfera espiritual. Uma pergunta. Sabemos que Deus tem duas presenças. Tem a presença chamada de onipresença e tem a presença dele com relação à sua glória, certo? Que é o que aconteceu lá em Crônicas, quando Salomão inaugura o templo. Aí a pergunta que eu faço, tirando a onipresença, é possível Deus estar presente num culto sem que a glória dele o acompanhe? Uma pergunta um tanto tensa, podemos dizer assim. Certa vez eu vi um ministro norte-americano, ele falando sobre essa presença, que ele conceitua como poder. Ele conceitua poder aquilo que não de presença. E por várias vezes, não só ele como outro autor, cita que não aconteceram grandes coisas devido à receptividade e alguns outros fatores que nós podemos falta de. Então, o que acontece? Se é possível a presença estar. Nós usamos um termo bastante conhecido. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. E a gente vê isso corriqueiramente nos cultos, principalmente quando dá pouca gente, né? Corriqueiramente se usa um texto que fala assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estaria. Isso que nós ouvimos, principalmente nos cultos que tem pouca gente. Se fala muito isso, né? Mas o que acontece? A presença, o poder de operar, é necessário que haja. Primeiramente, nós podemos, como a glória que tem em Crônica, ali havia oferta em abundância. Nós vemos que Deus recebeu a oferta quando o fogo desceu e consumiu. E então nós vamos ver que a presença, a glória foi tremenda, que encheu que ninguém podia entrar naquilo. Então, infelizmente, isso aqui é uma concepção particular. Eu creio que muitas vezes nós estamos em um culto, não há a presença. John Bevere, não sei se você conhece, amado ouvinte. Ele é um escritor americano, autor de grandes best-sellers. E ele chega a afirmar que uma vez ele veio ao Brasil, um tempo atrás, e ele vinha ministrar a palavra de Deus em um determinado culto, em uma determinada igreja aqui no Brasil. Quando ele chegou, ele percebeu que havia uma grande movimentação no culto. Muitas pessoas indo ao banheiro, muita conversa, aquele barulho, né, de pessoas conversando, uma inquietação grande no culto. Aí ele disse assim que falou consigo mesmo: não, isso vai passar, isso é só agora no início. Mas ele disse que aquilo durou até a hora em que entregaram o microfone para que ele viesse a ministrar a palavra. Ele diz que quando ele pegou o microfone para ministrar a palavra, ele se escorou na parede e ficou olhando para o povo sem falar uma palavra. E aí aos poucos as pessoas foram parando com o murmurinho, perceberam que ele estava olhando e parado. Aí foi que elas pararam com aquela inquietação, tanto com a conversa quanto com a movimentação dentro da igreja. E aí ele começou a ministrar sobre o temor do Senhor. E ele disse que quando ele terminou a ministração sobre o temor do Senhor, Deus se manifestou. A presença de Deus se tornou manifesta naquele lugar. E ele, no fim da ministração, ele faz o apelo para a igreja, para aquelas pessoas que ainda não temiam a Deus. E segundo ele, uma multidão de pessoas, cerca de 2/3 da igreja, foi para frente em lágrimas, chorando e pedindo perdão a Deus pela ausência de temor. Então, é possível sim um culto, Deus, apesar de ter sua presença onipresente, Deus não se manifestar, ou ele não está presente de forma manifesta no culto. E isso se dá pela ausência do temor. Se dá pela ausência do temor. E quando eu falo ausência do temor, não é só em relação ao culto, mas em relação a toda aquela semana que a igreja, no seu dia a dia, vivenciou no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde quer que estejam. Pela ausência de temor, Deus não se faz mais presente nos cultos. E se ele não se faz presente de forma manifesta, infelizmente, a adoração não é recebida. Há um detalhe que eu tenho observado recentemente, é que eu estive em um culto, em uma reunião. Alguns dos louvores, eu fui prestar atenção na letra, não é falando assim, mas algumas letras nos levam a pensar de que se está falando, ou de quem. Porque às vezes é como se o homem estivesse no centro do louvor. Você coloca hinos que é como se fosse Deus falando ao homem. E o hino é tudo isso. Aí vem a questão: para quem você está rendendo esse louvor? Ah, mas fala de Deus, fala, mas você direciona
o que seria enaltecer o nome do para a figura humana. Inclusive, amado ouvinte, nós queremos fazer essa denúncia aqui, viu? Nós queremos realmente criticar mesmo, porque é errado. Não se faz culto a homens. O centro do culto é Deus. Ele precisa estar no centro da adoração. As nossas músicas não podem enaltecer o homem. As nossas músicas não podem ser antropocêntricas, colocando o homem no centro. Não. Isso não agrada a Deus. Se você vê a igreja se alegrando com músicas antropocêntricas, pode ter certeza, é carnalidade, não é o agir do Espírito Santo. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, pertence a ele. E a exaltação e o engrandecimento é para ele. Então, é errado sim você usar músicas antropocêntricas num culto de adoração ao Senhor. O homem não pode e jamais deve estar no centro da adoração. Cristo é quem tem que resplandecer em nossos cânticos, em nossas músicas. Ele é que tem que ser o centro de tudo. Então, músicas antropocêntricas, não. Não podemos ter músicas na igreja, no culto, em que enalteça o homem, em que Deus está colocando o homem num pedestal. Não, é o contrário. É o homem que tem que se render a Deus e é Jesus que tem que ser adorado nas nossas canções. Certo. Passando aqui para um próximo tópico, nós vamos falar sobre adoração em verdade, né? Está em João 4:24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui me fez esse versículo me levou a um questionamento. Será que é possível, então, adorar a Deus em mentira ou de forma enganosa? Nós vamos ver que quando esse conceito de verdade que é expresso em João 4:24, aletheia, fala de uma verdadeira noção ou conhecimento de Deus que é revelada à razão humana. É uma verdade que é ensinada na religião cristã. Se nós pegarmos os últimos conceitos de aletheia, fala sobre sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade ou engano. Então o que é que acontece? Muitas vezes pode acontecer, como já foi dito aqui, de pessoas se alegrarem ouvindo, por exemplo, hinos antropocêntricos e começarem a se alegrar e as pessoas acharem que aquilo é de natureza espiritual, mas estão sendo enganadas. É de natureza carnal e humana. Vejam só, elas estão fazendo uma adoração que, diante dos preceitos bíblicos, não é genuína, não está tendo a verdade, está sendo enganosa. Verdades Bíblicas, um podcast criado entre amigos com o intuito de crescimento espiritual para a nossa caminhada cristã.